meu nome é Carolina Palomino, trabalho na área técnica do Grupo Nortene e nesse vídeo vou falar sobre medição de espessura de geomembrana. Se tu quiser ter acesso a mais conteúdos como esse, te inscreve no canal para continuar acompanhando aí as postagens, né, desse tipo de conteúdo. Entrando no assunto agora, como se mede a geomembrana, a espessura da geomembrana, né? Como a gente faz essa medição da espessura? Através de normas que descrevem os equipamentos, condições e os procedimentos que devem ser realizados para a medição da espessura. E a GM13, que é uma norma internacional de controle de qualidade de fabricação de geomembrana, ela indica duas normas, né? A STM-D 5199 para fazer a medição de espessura de geomembrana lisa e a STM-D 5994 para fazer a medição de geomembrana texturizada. Um dos pontos importantes que as normas trazem, né, que essas normas de medição de espessura trazem, é que essa medição precisa ser feita num ambiente de temperatura controlado, então tem que estar entre 19 e 23 graus Celsius, que é uma condição facilmente controlada em laboratório, né? A dilatação e a contração da geomembrana, do polietileno, na verdade, elas podem interferir na medição e apontar valores incorretos de espessura, quando a gente faz a medição fora desse intervalo que a norma indica. Esse é, acho que um dos principais empecilhos de fazer essa medição em campo, porque em campo a gente não consegue garantir que essa temperatura, esse range de temperatura que a norma indica, 19 a 23, né, seja atingido e controlado, mantido, né? Então esse é o maior empecilho da medição em campo, é realmente a questão do controle de temperatura. Além do instrumento de medição, né? Um instrumento de medição recomendado por norma é um medidor de bancada do tipo eixo vertical. Ele tem que ser calibrado regularmente, né? E a medição ela é feita com um peso padrão constante. Para quê? Para eliminar o erro por falha de alinhamento, por contato deficiente ou por aperto do operador. Então, esse peso, a gente chama de peso morto, né? Ele que vai fazer a pressão em cima da amostra, né? A pressão adequada e constante. Então, não tem ali interferência da força da mão do operador para fazer essa medição, né? A ponteira de contato para a geomembrana lisa, né? Ela é plana, né? Tipo prato. Então, aqui a gente vê na imagem a ponteira de geomembrana lisa, né? Já para a geomembrana texturizada, o que muda, né, é o peso padrão, ele muda um pouquinho só, mas ele continua existindo, sendo utilizado da mesma forma para fazer a pressão adequada na amostra. E a ponteira ela não é mais plana, ela é uma ponteira cônica de ângulo de 60 graus e uma ponta de 0,8 milímetros, né? Para quê? Para que essa medição de espessura seja feita de fato no núcleo da geomembrana, para não levar em consideração a altura de aspereza, né? E não apontar erro, né? Nessa medição. Outra observação importante é em relação ao relógio comparator de bancada, né? Então, assim, medições com paquímetro, por exemplo, elas podem deformar a geomembrana. A gente pode colocar o aperto errado, né? No paquímetro não tem um peso padrão. Então, é a mão. Então, a mão de cada um tem uma força. Então, isso também acaba apontando, medições com equipamentos divergentes da norma acabam apontando para valores incorretos de espessura, né? E a amostra, né? A amostra para medição de espessura, ela tem que ter pelo menos 30 centímetros de toda a largura da geomembrana. Então, a amostra tem que ter, aqui na imagem a gente consegue ter ver mais ou menos 30 centímetros, né? Para fazer essa medição de forma adequada. E tem que ser feita 10 medições ao longo da largura para que o valor obtido seja representativo.
né? Então, e o resultado é a média aritmética dessas 10 medições feitas ao longo de toda a largura. Medições realizadas com amostras fora, né, fora desse padrão de tamanho, então amostras que não têm muito estreitas ou que não representam a largura inteira, amostras pequenas de 50 centímetros, 1 metro, que não tem a largura inteira da geomembrana, elas acabam não sendo representativas. Então, para a gente ter a espessura média daquela amostra, a gente tem que avaliar toda a largura, né? Então, é importante também se considerar toda a largura e não porções pequenas. Elas também vão apontar valores incorretos de espessura. E as tolerâncias às normas admitem a variação de espessura de até menos 10%. Né? Qual que é a mensagem final aí? A gente verificou todos os pontos principais da medição de espessura para que ela seja feita da forma correta e aponte resultados adequados, né? E as medições que são feitas de acordo com esse padrão de norma, elas não podem ser utilizadas para aprovação de geomembrana na fabricação, no recebimento ou na instalação da geomembrana. Ela não tem, porque qualquer desses pontos que esteja fora da norma, a temperatura, tamanho de amostra, o equipamento, isso tudo vai acabar apontando para valores incorretos de espessura. Eles não podem ser considerados para aprovação de geomembrana em nenhuma dessas etapas, né? E é importante o uso de laboratórios qualificados para esse tipo de medição. Para quê? Para garantir que todos esses pontos, né, sejam cumpridos à risca. E aí a gente obtenha, de fato, o valor da espessura correta daquela amostra. Agradeço quem assistiu até o final. Compartilha com alguém que tu acha que pode estar interessado nessa informação. E muito obrigada!